Um texto capaz de iluminar, intrigar, surpreender e comover o leitor. Uma experiência literária que explora dimensões nunca antes visitadas na prosa brasileira e personagens comuns vivendo num mundo de enigmas e perplexidades. É Clarice Lispector, Vida e Obra, no Rio, uma cidade de leitores. A literatura de Clarice Lispector propõe um mergulho no indivíduo, levando as indagações existenciais de seus personagens até quase o plano metafísico. Ainda assim, ou por isso mesmo, seus livros, contos e crônicas continuam a ser estudados nas escolas e universidades e são constantemente adaptados para o cinema, o teatro e a televisão. Autora de frases atordoantes, a brasileira, nascida na Ucrânia, é, acima de tudo, uma artista que nos inspira a romper o que ela própria chamava de pacto de mediocridade com a vida. Para conversar sobre Clarice Lispector, estão aqui a doutora em letras pela PUC do Rio, Tereza Monteiro, autora de uma biografia de Clarice Lispector, e o jornalista, crítico literário, escritor e mestre em comunicação pela UFRJ, José Castelo. Obrigada pela presença de vocês. E você que está em casa, participa do programa pelo telefone 2527-3025 ou pelo e-mail rio-cidade-de-leitores@rio.rj.gov.br. Tereza, você escreveu um livro que é Eu Sou, uma pergunta, uma biografia de Clarice Lispector, né? O quanto vida e obra da escritora se confundem? A Clarice coloca muito a vida dela no que ela escreve, né? Quer dizer, de uma forma mais velada nos romances, mas nas crônicas, né, em vários contos, aparece muito do que ela pensava, do cotidiano dela. Por exemplo, a própria cidade do Rio de Janeiro está muito presente, e Recife também, quando ela fala dos lugares que ela gostava de frequentar, por exemplo, no Jardim Botânico aqui no Rio de Janeiro. Mais o Rio de Janeiro, né? Ela se encontrou mesmo no Rio. Recife e Rio. O Rio, porque é a cidade que ela viveu mais tempo, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, particularmente, um dos lugares que ela gostava de frequentar era o Jardim Botânico, onde ela gostava de escrever, inclusive, no Jardim Botânico. Ah, é? Tem um conto que chama-se Amor, do livro Laços de Família, que se passa no Jardim Botânico. Que até eu inclusive, inspirada nisso, né, nesses lugares de Clarice, eu organizei um passeio que chama-se o Rio de Clarice, feito ano passado, que eu pretendo dar continuidade. Ai, que formidável! E eu levei pessoas, estudantes, enfim, fãs de Clarice, para conhecer o Rio através da obra e da vida da Clarice. Rapidamente, vai de onde a onde? Do centro até a Zona Sul, né? Praça Mauá, Praça da República, Catete, Praia de Botafogo. E aí você vai contando passagens da vida e também faz referências às obras. Vida e obra, até chegar ao Leme, né, que foi o bairro onde ela viveu. E acho que foi no Leme que você, Castelo, encontrou Clarice, não foi? Porque ela deu uma entrevista para você, mesmo depois de avisar que não ia mais receber a imprensa. Como é que você conseguiu isso? E eu quero saber qual foi a impressão mais forte que Clarice Lispector deixou em você. Olha, justamente quando ela declarou que ela não receberia mais ninguém, é que eu achei que seria mais interessante entrevistá-la. Eu gosto muito de caminhar pela contramão. E ela me atiçou. E foi difícil, porque ela resistiu. Você não leu o jornal, você não viu que eu não quero falar mais. Mas depois de uma insistência interminável, ela terminou me recebendo. E foi um encontro muito marcante para mim. Eu tinha 25 anos. E era um jornalista ainda inexperiente, mas já era apaixonado pela obra dela. E encontrei uma mulher absolutamente ímpar e misteriosa e enigmática para mim. Por exemplo, cheguei, tirei um gravador para gravar a entrevista, coloquei em cima da mesa de centro, ela se levantou e começou a gritar
desesperadamente, e eu levei um longo susto. tempo para entender o que era. É que ela odiava gravadoras. E só depois que ela levou o gravador para o quarto, trancou num armário e trouxe a chave na mão, e me disse, aquilo está guardado, depois da frase, aquilo está guardado, ela sentou e me deu a entrevista. Então, Mas ela era também um pouco performática? Não. Ou não? Você acha não, que era não, bem genuíno dela? Não, olha, já foi um ano antes dela morrer. Certamente, já tinha a doença a abalando, a desgastando emocionalmente. A Clarice, além disso, sempre teve uma sensibilidade muito extremada, né? Para tudo. Ela viajava, ia para Paris, chegava em Paris, desembarcava, olhava para o lado e dizia, não quero estar em Paris. Pegava o avião de volta e voltava para o Brasil. Quer dizer, tem várias histórias da Clarice que mostram, talvez hoje dissessem que ela sofria de síndrome do pânico, né? Hoje há uma tendência a encapsular os sentimentos e a sensibilidade. Porque você preferia ficar no avião mais, 12 horas, Sei direto, assim. Sei lá, agora... É preciso, não é performance, não. Aí a pessoa é uma sensibilidade diferente, né? Muito grande. E isso tudo apareceu nessa conversa, que durou umas 2, 3 horas. Eu saí de lá profundamente abalado. Foi um encontro que marcou a minha vida. Naquele momento, aos 25 anos, já apaixonado por literatura, pela literatura dela. Como a literatura de Clarice marcou a vida de muita gente, né, dos seus leitores. Isso foi no final da vida. E o início da vida da Clarice, hein, Tereza? Foi também difícil, uma infância pobre. Ela veio da Ucrânia meses? Ela chegou aqui com 1 ano e 3 meses. Ela, filha de judeus, né, imigrantes russos, né, ucranianos na realidade, mas tinham nacionalidade russa. Chegaram aqui, viveram no Nordeste brasileiro, Alagoas, 3 anos, depois 5 anos em Recife. E foi um período assim que ela passou, foi a infância, né? Toda a primeira etapa da vida dela, digamos, as primeiras histórias que ela começou a fabular, a descoberta mesmo de fabular, de criar, isso se deu tudo em Recife, né? E depois ela veio para o Rio com o pai, a mãe já tinha falecido, e a carreira dela começa aqui no Rio de Janeiro. Quando ela entra, ela se torna jornalista, ela começa a trabalhar como jornalista, e nas redações ela conhece os primeiros escritores. Então, Lúcio Cardoso, Antônio Calado, José Condé. Então, essas pessoas que também trabalhavam no jornal, né, e eram escritores, se aproximam da Clarice e ela passa, paralelamente, trabalhar como jornalista e publicar os primeiros contos. Daí que ela deslancha. Castelo, o que estava em evidência na literatura brasileira nesse momento de estreia da Clarice Lispector? No momento de estreia? Nesse momento, quando ela lança Perto do Coração Selvagem, ela tinha em torno de 21 anos. Foi em 43. Ela é de 20. Ela deve ter escrito por aí, né? Saiu que tinha 17 anos, mas na realidade a publicação foi em 1943. Para a gente ter assim, uma noção do quanto ela inovou, né? Olha, o que marca a literatura brasileira nessa primeira metade do século XX é o modernismo, né? E tudo que vem depois, e uma grande força da literatura regionalista também. Sim. Né? Então, a Clarice surge com um livro que vai em direção oposta a tudo isso o que se fazia na época. Primeiro, é um livro de uma linguagem singular muito forte, né? Muito inconfundível, não se confunde com nada, né? O Antônio Cândido teve a sensibilidade de perceber isso, né? Porque é difícil. Muitas vezes a gente se defronta com um texto estranho e a primeira tendência é você repelir, dizer, não, isso é muito esquisito. E ele teve essa sensibilidade fabulosa, o Cândido, de perceber isso. E inaugurou uma outra maneira de escrever que não se confunde com a de ninguém. Até hoje, né? Hoje, quem tenta imitar a Clarice fracassa, porque ela é inimitável, né? Não dá nem para imitar. Não dá. De tão cheia de personalidade. Muito bem. O primeiro romance de Clarice Lispector está entre os livros que nós selecionamos para analisar no programa de hoje. Vejam só. Perto do Coração Selvagem. Publicado em 1944 e consagrado em sucessivas edições, o romance de estreia de Clarice Lispector conta a vida de Joana desde a infância até a idade adulta. Ainda criança, junto ao pai, a mudança para a casa da tia, o internato, a descoberta da puberdade,
o professor ensinando-lhe a viver e o casamento. Todos esses fatos passam pela narrativa, mas o conflito da protagonista com seu meio emerge como tema essencial. Joana quer encontrar a autoexpressão mais fiel, de modo a afirmar a sua pessoa. Felicidade Clandestina. Coletânea de 25 textos escritos em diversas épocas da vida de Clarice, nos quais aparecem temas caros ao universo da autora, como a relação mágica com os animais, a descoberta do outro e a presença do inesperado no cotidiano previsível. Há também textos de cunho autobiográfico, com momentos da infância, das descobertas e das frustrações, expostos em recordações familiares. É um livro apaixonante, capaz de provocar no leitor a mudança de olhar sobre a vida. A Hora da Estrela. O último livro escrito por Clarice Lispector, publicado pouco antes de sua morte, em 1977. Nele, o leitor acompanha os momentos de criação do escritor Rodrigo S.M. O falso autor narra a história da nordestina Macabea. Órfã, virgem e solitária, ela chega ao Rio, onde aluga um quarto e se emprega como datilógrafa. Apaixona-se por um metalúrgico nordestino que sonha alto e quer ser deputado. Ele logo atrai com sua colega de trabalho, Glória, uma insinuante carioca que recomenda a Macabea uma consulta cartomante. As cartas falam de um futuro radiante, bem diferente daquele que irá encontrar. Clarice conta essa história ao mesmo tempo em que revela ao leitor seu processo de criação e sua angústia diante da vida e da morte. Tereza, quais foram as principais influências da literatura de Clarice? O que ela lia nessa época? Ela disse que ela misturava tudo, né? Ela lia desde romances para mocinhas, até Dostoiévski, mas tem uma autora que ela cita, assim, dando grande ênfase, que é a Catherine Mansfield, que assim, se tornou uma referência para Clarice. Mas ela sempre fazia questão de dizer que ela não teve grandes influências ou uma influência. Ela cita um nome ou outro, mas assim como se o que ela se tornou enquanto escritora é fruto, enfim, da mistura dessas várias leituras que ela fez e do que ela mesma construiu, sem apontar, entendeu? Ela não gostava muito de dizer, escrevo dessa forma porque fulano, cicrano me influenciaram, entende? Mas esses nomes como Catherine Mansfield, Dostoiévski, o próprio Lúcio Cardoso, ela menciona, né, autor brasileiro. Eu quero saber se o Castelo concorda com a Clarice, quando ela diz isso. E tem já perguntas dos telespectadores. O Daniel, que é estudante, obrigada, Daniel, pela sua participação. Pergunta, Perto do Coração Selvagem pode ser considerado um romance de formação? Olha, eu acho que não no sentido clássico, porque o romance de formação é um romance que, em geral, para que ele existe? Para explicar por que alguém se tornou um grande homem, por que alguém se tornou adulto, por que alguém chegou, por que e como alguém chegou à maturidade. E o Perto do Coração Selvagem, e não só ele, mas toda a obra de Clarice, trabalha muito mais, eu acho, com a ideia do romance de deformação. Quer dizer, eu sou singular, eu não me adapto a esse mundo medíocre ou estranho, enfim, organizado demais, e esse mundo me deforma, e como é que eu sustento essa minha singularidade e me mantenho fiel a mim, apesar da força desse mundo. Então é muito mais, a literatura da Clarice trata mais da deformação de um espírito organizado que tende sempre ao caos, tanto que a literatura dela vai cada vez se fragmentando mais, cada vez se tornando uma literatura mais solta, mais livre. Chega a livros como Água Viva, por exemplo, que são pura colagem, quase música aquilo, né? É uma espécie de um jazz na literatura. Olha que legal. Também tem o Luiz, que é linguista. Obrigada, Luiz, pela participação. Ele diz, a entrada de Clarice no cenário das letras nacionais foi um marco. Quais os traços mais fortes da literatura dela? É o que você estava falando. É o que eu estou falando,
A literatura da Clarice se marca pela singularidade, se marca pela fragmentação, eu acho, né? E por uma tentativa, talvez isso seja o principal, de ultrapassar as próprias convenções literárias e a própria ideia de literatura. Na verdade, ela dá um salto além da literatura e cai num abismo. Esse abismo é a escrita da Clarice. Ela não é uma escritora organizada, clássica, de jeito nenhum. Ela salta além disso. Muito bem, nós vamos fazer agora um breve intervalo. No próximo bloco, uma entrevista com Beth Goulart, autora, diretora e atriz da peça Simplesmente Eu, Clarice Lispector. Espere um pouquinho só. Voltamos com Rio, uma cidade de leitores, hoje focalizando vida e obra de Clarice Lispector. Nossos convidados são os escritores Tereza Monteiro e José Castelo. E você que está em casa também participa pelo telefone 2527-3025 ou pelo e-mail riocidadeleitores@rio.rj.gov.br. Castelo, você estava falando da literatura de Clarice Lispector como abismos, né? E isso assusta muitos leitores, mas depois de tantas peças, filmes, né, até séries de televisão, você acha que a literatura da Clarice ainda é considerada uma literatura difícil para poucos? Não, tanto não é para poucos, que cada vez se lê mais Clarice, não é isso? Não só no Brasil, né? A Clarice é muito lida na França, na Europa em geral, nos Estados Unidos ela começa a ser lida. E agora, é uma literatura que exige uma certa introspecção, sim. Não é? Primeira vez que eu li um livro da Clarice, aos 16, 17 anos, eu levei uma rasteira. Eu fiquei completamente atordoado. Foi justamente A Paixão Segundo GH. Comecei pelo... Mas talvez o mais difícil, um livro né? Difícil, E aí, não, eu acho saborosíssimo. li e reli um monte de vezes. Agora, é aquela coisa, é uma rasteira que você leva, que é uma rasteira que você não quer largar. Sei lá, vou usar uma imagem talvez meio estúpida, mas é como andar em montanha-russa, né? É susto atrás de susto. Agora, quem gosta quer dar 1000 voltas, não quer mais sair da montanha-russa, né? A Clarice é um pouco uma montanha-russa. É uma literatura que sacoleja, que te tira do centro. Agora, ao mesmo tempo, se você sincroniza com ela, e as pessoas cada vez sincronizam mais com isso, até porque, Leila, a gente vive num mundo muito estabilizado, muito burocratizado, a vida da gente é muito ocupada, todo mundo tem agenda cheia, todo mundo tem a vida planejada, é uma coisa do mundo contemporâneo, não é? E você lê a Clarice é quebrar com tudo isso. O ritmo é outro, o tempo passa de outra forma, a lógica é outra, não é? Então, é uma maneira também, e a grande literatura em geral dá isso ao leitor, né? De você sair desse mundo e entrar num outro mundo, né? É uma viagem. Né? Então, eu acredito muito que é possível ler a Clarice desde muito jovem. Eu conheço adolescentes que leem. E você acha esses eventos como exposições, mega exposições sobre a escritora bons? Você acha, Tereza, como incentivo à leitura? Com certeza, porque é uma maneira de você divulgar a obra da Clarice. Às vezes você aproxima, o leitor não conhece Clarice Lispector, assiste uma peça, né, como esse trabalho da Beth Goulart, e se encanta pelo texto dela e procura o livro, procura se aproximar da obra. Com certeza. E isso acho que tem acontecido muito frequentemente, entende? Esses eventos, essas adaptações que são feitas no cinema, no teatro, na televisão, ajudam com certeza a incentivar. Então não se deve perder a oportunidade de visitar Vida e Obra da autora de Perto do Coração Selvagem pela linguagem do teatro. É a peça Simplesmente Eu, Clarice Lispector, um monólogo adaptado, dirigido e estrelado por Beth Goulart, como a Tereza falou. Eu fui ao Centro Cultural Banco do Brasil conversar com a atriz e a entrevista você assiste agora. Ela não nasceu num teatro, mas com certeza nasceu para o teatro, pois vem de uma família
que tomou como missão fazer arte dramática no Brasil. Aos 3 anos de idade, já estava no palco, vestida de anjinho numa peça infantil. Aos 13, iniciou carreira profissional. Daí para frente, foram muitas peças, novelas, especiais para a TV, minisséries, discos, filmes e shows musicais. Hoje, Beth Goulart tem seu talento reconhecido como artista completa, que canta, dança e representa muito bem. E agora arrisca um voo mais alto, assinando a dramaturgia da peça Simplesmente Eu, Clarice Lispector, na qual interpreta a escritora que revolucionou a literatura brasileira. Beth Goulart, mergulhar na literatura de Clarice Lispector é um prazer. Criar um monólogo a partir da vida e da obra da escritora é um desafio. Agora, encarnar a Clarice Lispector no palco é, assim, um gesto de ousadia. O que representa esse espetáculo na sua carreira, hein? Olha, acho que muita coisa. Eu acho que atingir uma meta, né? Eu sempre tive uma admiração muito profunda pela Clarice. Sempre tive vontade de fazer alguma coisa sobre ela. E quando eu comecei a fazer a pesquisa mais séria, com um trabalho de 2 anos de pesquisa, eu fui descobrindo um ser humano muito interessante, misterioso e transparente ao mesmo tempo. A sua intenção era o incentivo à leitura? A princípio, sim. Eu sempre entendi a educação como a forma mais eficaz de se transformar as coisas, né? Como instrumento de transformação. Você assina a dramaturgia do espetáculo. Sim. Você juntou, então, entrevistas, depoimentos da Clarice. Correspondências a correspondência dela, que é muito é. interessante, entrevistas e trechos de obras, Sim, né? isso. O que dá unidade ao espetáculo? Olha, eu acho que a ideia inicial é a própria autora, né? É a autora que está por trás da criação. Então, a Clarice Lispector, eu acho que é uma das autoras brasileiras que mais se revela na sua obra. A raiva tem me salvo a vida. Sem ela, o que seria de mim? Como suportaria a manchete que saiu um dia no jornal dizendo que 100 crianças no Brasil morrem diariamente de fome? A raiva é a minha revolta mais profunda de ser gente. Eu conheci a Clarice na minha adolescência, num período em que eu estava muito ligada ao meu mundo interior. É um processo em que você está realmente se descobrindo como ser humano, como gente, querendo E é uma descobrir a sua característica cara, né? forte da Clarice, que é esse mergulho no psicológico do personagem. Exatamente, na subjetividade, né? Nesse mundo interno. Eu me identifiquei totalmente com a Joana, de Perto do Coração Selvagem. Falei, nossa, ela me entende tão bem. Quais são os seus preferidos? É Perto do Coração Selvagem? Olha, o que Perto você do Coração gosta mais? Selvagem é um dos que eu gosto mais. Eu gosto muito de Água Viva, que ela fala muito bem sobre o ato de escrever, né? Lindamente, por sinal. Adoro uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres, que é uma preparação ao encontro amoroso. É um livro que começa com uma vírgula e termina com 2 pontos. O que significa que o livro inteiro se passa num fragmento. É só um momento da vida desses personagens. Tem coisas que aconteceram antes e tem coisas que vão acontecer depois daquele momento. Mas ela narra aquele momento. Então é lindo quando ela diz que a vida é muito mais do que aquilo que ela está colocando ali em palavras. Ela tenta, em alguns momentos, falar não de uma coisa ou outra, mas do entre as duas coisas. Não sou pretensiosa. Eu escrevo para mim, para sentir minha alma, falando, cantando, às vezes chorando. Você escolheu para dramatizar alguns trechos que são de contos da Clarice, que são assim momentos de epifania, né? Quando o personagem tem uma experiência que provoca uma grande transformação emocional nele. Quase uma iluminação. Quase uma iluminação, né? E aí você aproveita esses trechos para fazer um momento que é o ponto alto do espetáculo, com as projeções. Né? Eu queria saber de onde veio essa ideia, como é que foi o seu processo de criação desse momento. Olha, esse é um conto muito bonito da Clarice chamado Amor. E é lindo porque ela coloca o amor tendo como guia um cego, né? Então existe um paralelo entre o amor é cego ou o que a gente realmente sente não é exatamente aquilo que a gente vê. Sentado
no banco de um bonde, avistei da janela um cego parado no ponto. O cego mascava chicletes. Um homem cego mascava chicletes. Eu acho que ela coloca nesse conto tantas compreensões da dimensão humana numa dona de casa. E nesse passeio do Jardim Botânico é o momento em que ela entra em contato com uma dimensão maior da existência. E como cena, eu me inspirei muito na Pina Bausch, por exemplo. Pina Bausch é uma das minhas referências artísticas. E ela gosta muito de colocar algumas cenas com dimensões diferentes. Então, era uma foto num livro de um espetáculo em que tinha uma flor imensa e um homem assim deitado no palco. Eu achei tão linda aquela dimensão da flor grande com aquele ser humano mais frágil que a flor e mais forte que ela ao mesmo tempo. Eu falei, nossa, eu queria um momento assim no espetáculo, nessa passagem pelo Jardim Botânico. E você vê nesse momento que quando acontece a projeção, tudo se modifica. Eu amava o cego. Não era com este sentimento que iria à igreja. Estou com medo. Bonito, né? Eu me lembrei agora de perguntar para vocês, para cada um, qual o livro que vocês gostam mais da Clarice? Queria que vocês falassem um pouquinho disso. Você, Tereza. É difícil, mas É o Água Viva é um livro que eu assim, sou encantada. Eu acho um livro que ele te tira o chão e ao mesmo tempo te mostra assim, várias possibilidades de você ver a vida, de você ver você mesmo. Isso que o Castelo estava falando, né, desse processo de desconstrução. Isso que eu acho que é fantástico. Eu acho que isso é que encanta, quer dizer, me encanta na Clarice e que eu acho que encanta todas as pessoas que se aproximam do texto dela. Porque assim, ela não fala da vida de uma forma óbvia, entendeu? Quando você se aproxima do texto dela, você vê, puxa, a vida é isso também, entendeu? A vida te dá essas outras possibilidades. E não só essas cotidianas, né, que a gente vive, a gente tem que viver. Então, assim, essa abertura que ela te propicia, né, esse mergulho que ela propicia a gente interior, assim, é indescritível, uma experiência assim, só quem lê, né, só o leitor pode saber disso, né? O leitor Dá para descrever alguma experiência, a sua principal experiência com Não, eu acho qual que foi o livro? foi o que eu já comecei a falar, que foi a leitura da Paixão segundo GH, que é um livro que eu li pela primeira vez aos 16 anos e nunca parei de ler. Já perdi a conta do número de vezes que li. Cada vez que eu leio é sempre um abalo. E é um livro que me pega, sobretudo, por um ponto, quer dizer, o centro desse livro é uma tentativa de ultrapassar o pensamento, de ultrapassar as palavras. É uma personagem que tenta ir além de seus pensamentos, de suas palavras, de suas ideias sobre o mundo e chegar às coisas. Isso que ela descrevia, quer dizer, é perfeito. A literatura da Clarice é muito viva. Todo o esforço de escrita da Clarice é um esforço de aproximação da vida. E o leitor é arrastado junto, né? Ela dá a mão para o seu leitor e diz, vamos lá. E é por isso que tem horas que você diz, não, Clarice, para um pouquinho, deixa eu dar uma refrescada, aí você volta 20 páginas, né? Respira um pouco, toma força, mas ao mesmo tempo não dá vontade de parar, porque é uma tentativa de se aproximar, usar a literatura para se aproximar da vida, mas não da vida social, da vida política, da história brasileira, né? Da grande vida, da vida concreta, material, a vida que o ser vivo, o estar vivo. E essa é a grandeza maior, eu acho, de A Paixão segundo GH. Muito bem, eu tenho duas perguntas aqui muito parecidas dos telespectadores, eu vou fazer na sequência, que é a Adriana, a professora, pergunta se Clarice Lispector fez literatura infantil, quais os livros mais famosos para crianças e se é que ela os escreveu. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo, depois a gente vem com as perguntas, nós voltamos já.
voltamos com Rio, uma cidade de leitores, discutindo hoje vida e obra de Clarice Lispector. Nossos convidados são Tereza Monteiro e José Castelo, dois especialistas no assunto. E nós voltamos aqui às perguntas dos telespectadores, que eu juntei duas, a da Adriana, que é professora. Obrigada, Adriana, pela participação. Ela pergunta se Clarice Lispector fez literatura infantil, quais os livros mais famosos para crianças que ela os escreveu sim. E Sônia Mara, dona de casa, obrigada, Sônia Mara, pergunta como trabalhar Clarice com crianças do primeiro segmento do ensino fundamental. Vocês podem me sugerir alguns livros dela para essa idade? O que vocês respondem, Castelo? Olha, ela tem importantes livros de literatura para crianças. A gente estava aqui lembrando O Mistério do Coelho Pensante, A Vida Íntima de Laura, A Galinha. São livros maravilhosos, de leitura muito acessível para crianças, e que, na verdade, eu acho que deviam ser adotados, sim, intensamente em escolas, colégios, porque a criança está muito mais pronta para o imprevisto e para o susto do que a gente imagina, né? A gente imagina muitas vezes que a literatura infantil é aquela leitura didática, certinha, politicamente correta, ensinar como cuidar das árvores, como cuidar dos passarinhos, como ser educado. Tudo bem, isso também é importante, claro. Mas a criança gosta também de se assustar, de se surpreender. E prepara para a vida, né? Prepara para a vida. Prepara para a vida. Ô, Tereza, a Clarice começou a escrever para criança, ela estava nos Estados Unidos, ainda morando em Washington, né? Atendeu um pedido do filho mais novo, do Paulo, que pediu para ela escrever uma história para ele. Ela tinha aquele hábito de colocar a máquina no colo e escrever. Um dia ele pediu, aí ela escreveu em inglês o Mistério do Coelho Pensante para que a empregada lesse para o Paulo. Foi assim que ela começou a... Pô, mas você está escrevendo tanto, escreve uma história para a gente. E foi assim que ela escreveu a primeira história. Né? Que é a presença, que é a atenção. E ela tomou gosto pela coisa, depois um editor perguntou se ela tinha algum texto escrito, e assim ela começou a escrever também para crianças. Também tem uma adaptação que ela fez de lendas brasileiras, que agora não estou me recordando o título do livro também, que é muito interessante, que ela reconta as lendas brasileiras. Vamos ver mais um pouquinho de Clarice encarnada em Beth Goulart. A segunda parte da entrevista com a Beth Goulart. Ela conta como foi a preparação para viver Clarice Lispector no teatro. O nome para o que sou importa muito pouco. Importa o que eu gostaria de ser. Não, eu não sou russa. Eu sou brasileira. Muitas pessoas pensam que eu falo desta maneira por causa de um sotaque russo, mas é que eu tenho a língua presa. Há possibilidade de cortar, mas meu médico disse que dói muito. Tem uma palavra que eu não posso falar, senão todo mundo cai para trás. Aurora! Beth, a imagem da Clarice ainda é muito viva na memória, principalmente quem assiste teatro. As pessoas que leem, não é? A gente lembra das entrevistas clássicas da Clarice. Como é que foi a preparação física para o espetáculo? Como é que foi a composição da personagem? Eu trabalhei 6 meses com a Rose Gonçalves, que é uma preparadora vocal maravilhosa. E aí sim comecei um trabalho, tivemos 2 meses de ensaio, um trabalho com a Márcia Rubim, de corpo. E aí sim, desenhando todos as marcações cênicas, para que aquele impulso da criação tivesse uma finalização melhor e tivesse um preciosismo no acabamento de cada gesto e de cada cena. Tem uma cena, por exemplo, que é mais corpo do que voz, que é o tango, né? Eu escolhi, que é uma cena de uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres. Então é uma cena que eu escolhi para representar este encontro amoroso, uma dança, que é o tango. Eu acho que o tango é uma dança sensualíssima. De Ulisses, ela aprendera a ter coragem de ter fé. Muita coragem. Fé em quê? Na própria fé. Que a fé pode ser um grande susto, pode significar cair no abismo. Laurie tinha medo de cair no abismo. Eu achei a coisa mais bonita ver você, Beth Goulart, desabrochando
a sua maturidade, desabrochando a maturidade como Poxa, que atriz lindo. em cena, junto com Clarice Lispector. Nossa, peguei uma carona e tanto. Imagino para você um ritual de passagem. É, eu acredito que sim. O que Acredito sim. mais mexeu em você, na Beth Goulart, esse espetáculo? Eu acho que foi o nascimento da criadora. Acho que foi realmente isso que você falou. Esse ponto de transição, né, entre uma atriz e uma criadora. Alguém que tem alguma coisa a mais a dizer. Antes de deitar, como se apagasse uma vela, soprei a pequena flama do dia. De certa maneira, revelei um lado criativo, do qual eu tenho um prazer enorme em realizar. E sinto que uma responsabilidade enorme também em corresponder à expectativa de chegar no coração das pessoas como a Clarice Lispector, de ser portadora dessas palavras tão inspiradas e tão maravilhosas como as da Clarice. Você atingiu. Dizer que o amor é a única salvação individual possível para o ser humano é uma grande responsabilidade e uma dádiva, porque eu só entendo a minha profissão a partir deste sentimento, a partir do amor. Eu acho que o trabalho de teatro, em especial, é uma doação em si. Então, é lindo quando tem um ser humano se doando para outro ser humano. Aí a magia do teatro acontece. Beth Goulart, obrigada pela magia do teatro que você fez a gente sentir e obrigada pela entrevista. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigada. Vocês gostaram? Muito boa entrevista. Olha só, Felicidade Clandestina, livro de contos e crônicas da Clarice. Esse livro foi escolhido pelos professores da Rede Municipal de Ensino para fazer parte da biblioteca pessoal do professor. Uma iniciativa da Secretaria Municipal e do qual faz parte, que se chama Rio, uma cidade de leitores. Esse programa faz parte desse grande projeto da Secretaria. E Felicidade Clandestina, aqui há lembranças, né, de Clarice, da infância, passagens Recife, também, não tem é? Da infância. O várias quanto você descobriu de verdade aqui quando foi estudar a biografia, de fatos verídicos, que ela narra aqui também? Ah, sim, porque tem referências explícitas, por exemplo, no período que ela viveu em Recife, né? Então, assim, o carnaval, né? O convívio dela com a mãe, né? As rosas que ela roubava nas casas das pessoas mais ricas, como ela dizia. Então, tem crônicas belíssimas. Não, e aquela menina que atordoava ela, filha do livreiro, que é a que Felicidade o conto Clandestina, né? Que ela queria ler a Renascença de Narizinho. Felicidade Clandestina é o conto que ela conta que a menina, que era filha do livreiro, e que tem o livro As Reinações de Narizinho e não empresta. A torturava, né? Fez uma tortura isso. chinesa, como a Clarice diz, né? A Clarice todo dia na casa da menina, e o livro, não, o livro está emprestado, está com fulana de tal. E ela ia enrolando a Clarice, até que um belo dia a mãe diz, mas que tantas vezes essa menina chega, bate na nossa porta, o que ela está querendo? Aí ela descobre que a menina, que a filha, né, estava fazendo isso. Mas o livro está aqui, o livro nunca saiu de casa. Parece então que ela finalmente consegue obter o Rei das Suas de Narizinho, né? É lindo. E tem aqui o conto que é famoso, que é o Ovo e a Galinha, que a Clarice Lispector escreve assim num fluxo, né, de consciência, assim meio ininterrupto de consciência. Mas é elaborado também esse texto, não é, Castelo? É muito elaborado. É inclusive um dos contos dela que mais se aproximam da filosofia, né? Existem muitas pessoas que acreditam e afirmam que a Clarice, além de uma grande escritora, foi uma filósofa. Quer dizer, uma filósofa um tanto selvagem, né? Mais uma filósofa. Uma mulher capaz de produzir ideias novas a respeito do mundo, maneiras novas de pensar o mundo, né? E o Ovo e a Galinha é uma reflexão sobre um tema fundamental da filosofia, que é a existência, né? Por que existimos, o que é existir, né? A vida precede a essência precede a vida, o ovo vem antes da galinha, a galinha vem antes do ovo. Então é um conto que te leva a pensar. E ao mesmo tempo é de uma carga poética. É muito engraçado, é muito comum você chegar em biblioteca,
livraria e vê lá Clarice Lispector, poeta, né? Já reparou isso? É, Né? Porque a carga poética da escrita dela, embora ficcional, é tão grande que muita gente afirma que ela é poeta. Prosa E poética. ela foi uma Ah, poeta. ah. E ela foi uma poeta. Você está falando de filosofia, tem um psicanalista aqui, o Leonardo. Obrigada pela sua participação. Leonardo, que faz uma pergunta. Como Clarice lidava com a angústia que acompanha o processo de criação? Tereza, eu acho que essa é para você. Ela dizia que quando ela não escrevia, ela estava morta. Né? Tem uma frase célebre que ela disse numa entrevista. E ela aproveitava esses momentos, né? Eu acho que imagino, para se, digamos, preencher de novas ideias, né? Novas sensações e voltar a escrever. Quer dizer, fazia parte o processo da angústia. Assim, acho que, inclusive, ela fala muito disso na própria obra dela. Né? Na própria obra tem esses momentos em que ela comenta isso. Então, assim, não era nada aterrorizante ou assim, fazia parte do próprio processo da Clarice, da própria vida dela. Ela lidava bem com isso, né? Muito bem, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, A Hora da Estrela, o livro mais surpreendente de Clarice Lispector. A gente volta já. Voltamos com Rio, uma cidade de leitores. Nosso assunto hoje é Clarice Lispector, Vida e Obra. Nossos convidados são os escritores Tereza Monteiro e José Castella. E nós estávamos falando da Hora da Estrela, que é tido como o livro mais surpreendente de Clarice. Por que surpreendente, Castella? Esse livro, muita gente afirma que é o livro mais realista da Clarice. Quer dizer, o livro em que ela tentou descrever de uma forma mais literal a realidade. Isso é um grande engano. Na verdade, é um livro em que a Clarice trabalha o tempo todo sobre a impossibilidade de fazer uma literatura realista, quer dizer, uma literatura que traduza o mundo real, que espelhe o mundo real. É um grande jogo com o leitor. Talvez nesse ponto seja o livro mais radical de fato, porque é um livro que põe em questão a própria literatura. Para que serve a literatura? De que um escritor é capaz? Quando um escritor escreve, ele se refere ao mundo ou não? Quer dizer, são algumas perguntas fundamentais que estão na cabeça de qualquer escritor e de qualquer leitor, estão, de alguma forma, pensadas, não respondidas, mas são pensadas nesse livro. É o último que Clarice escreveu. É o último que né? ela escreveu. Que ela escreve. Depois foram publicados outros, mas... Tereza, Clarice já sabia que estava doente quando escreveu esse livro? Não. Esse livro ele foi escrito, eu vou pegar até mais onde uma se vez, sabe, nos 4 últimos anos da vida dela. Ela escreveu paralelamente com outro livro, que é Um Sopro de Vida, que foi uma publicação póstuma. Mas ela soube que ela estava doente poucos meses antes de falecer. Até onde eu pude apurar, ela tinha uma série de sintomas e foi internada, fez uma cirurgia e se constatou que ela tinha realmente câncer. Mas ela nunca soube, nunca foi dito a ela que ela tinha, entende? Certamente ela desconfiava que ela tinha uma doença grave, tanto que ela teve que ficar internada, entende? Mas os amigos dizem que nunca foi dito a ela o que ela tinha. Há um pouco da Clarice no escritor, né, desse livro, no Rodrigo S.M. O Rodrigo S.M., que é o narrador dela, é o escritor que tenta escrever uma narrativa realista. E eu acho que ela debocha dele a começar pelo nome. Rodrigo S.M., esse S.M., para mim, é Sua Majestade. Ela está debochando do escritor que se julga capaz de dar conta do mundo, capaz de contar uma história que explique o mundo. E o livro é justamente para mostrar a tentativa e o fracasso desse homem, que conta uma história que escapa dele o tempo todo. Olha só, a Sara, tradutora, obrigada, Sara, pela sua participação. Pergunta, o que é indizível de que tanto falam na literatura de Clarice Castella? O que é esse indizível? O indizível não é só na literatura da Clarice. O indizível é tudo aquilo de que as palavras não dão conta. Quantas vezes a gente sente uma coisa e a gente diz, estou com medo, sei lá.
mas aquela palavra medo é insuficiente para descrever o que você está sentindo. Atrás de toda palavra tem sempre um mundo que escapa à própria palavra. A Clarice está sempre tentando sair das palavras, ir para trás, ir para os lados, ir para frente, avançar além das palavras. Ela enfrenta o indizível, que está na nossa vida em geral, não só na literatura dela. Muito bem. Salete, aposentada, pergunta como uma pessoa leiga como eu pode começar a ler Clarice. Dizem que a literatura dela é difícil, por isso há algum livro melhor para se começar? O que vocês acham, Tereza e Cassiano? Os dois vão dar opinião para a Salete, aposentada. Olha aí, Salete, presta atenção. Eu sugiro Laços de Família. Os contos de Laços de Família falam do universo feminino, né? E normalmente as mulheres se identificam muito, né, com o universo do Laços de Família. E as crônicas também, da Descoberta do Mundo. São 2 livros que eu recomendo para quem está, digamos, entrando pela primeira vez em contato com a obra da Clarice. Eu concordo, eu acho que Laços de Família é a melhor porta de entrada. E começar pelo conto Feliz Aniversário, que é um dos contos mais comoventes que a Clarice escreveu, que é a história de 80 ou 90 anos. 80. 80 anos de uma senhora e que descreve o ridículo que é aquela festa em homenagem a ela, narrado por ela, na perspectiva dela, né? É um conto comovente, um conto maravilhoso. Eu acho que entrou nesse conto, está dentro da literatura da Clarice. Não tem mais volta. Olha aí, Salete, está respondido. O Luiz, fotógrafo, pergunta: o fato de Clarice ser judia influenciou na escrita dela, bem marcada pelo misticismo? A gente pode fazer uma associação disso com a Cabala? E aí, Tereza? Não ouso afirmar isso, mas... Ela era religiosa, Clarice? Não ela era... acreditava em Deus? Sim, só que ela não manifestou assim explicitamente, tanto que a herança judaica foi pouquíssimo comentada pela Clarice. Assim, se você vê pelas entrevistas, pouquíssima coisa ela falou sobre isso. Dizem os especialistas nessa área dos estudos judaicos que, de fato, a obra dela, né, tem muitos sinais dessa conexão do mundo judaico, né, com a literatura, ela sendo judia. Quer dizer, eu não, assim, não tenho material, né, eu não tenho pesquisa para dizer, para afirmar isso, mas há estudiosos da obra da Clarice que afirmam isto. E você, Cassiano, você vê viés judaico na obra de Clarice Lispector? Eu também não me sinto com competência para julgar isso, não. A Maísa Sá, dona de casa, e eu nem agradeci ao Luiz, fotógrafo. Obrigada, Luiz. Agora vamos a Maísa Sá, dona de casa, e pergunta: qual personagem da obra de Clarice mais se assemelha à escritora? O que você acha? De alguma forma, todos, né? Vamos pensar na Macabeia, talvez, né? Já que a gente está falando da Hora da Estrela, né? A Macabeia a outra pergunta era sobre o indizível. A Macabeia é a experiência do indizível. É uma mulher tão simples, tão primitiva, que o mundo se torna intraduzível para ela. Você vai fazer uma série de palestras sobre a Hora da Estrela? Sim, eu agora, entre os dias 21 e 24 desse mês, no Sesc de Copacabana, junto com a psicanalista Ana Lengruber, que é minha parceira num projeto chamado Extremos, nós vamos fazer uma roda de leitura de 4 dias, 3 horas por dia, para ler em voz alta o livro inteiro, de ponta a ponta, em círculo, e comentando, interpretando, parando a cada parágrafo, a cada frase, para discutir o livro. Que formidável. Sesc Copacabana, que dias? 21, 22, 23 e 24, de segunda a uma quinta-feira, acho que às 18h30, se não me engano. De setembro. Agora, desse mês, daqui a 2 semanas. É imperdível. E olha, sabe também o que é bacana? Numa escola municipal, na zona norte do Rio, um evento mistura a alegria da música, do teatro e da literatura com aprendizagem. É o Rock Letra, uma performance de professores que já entrou para o calendário escolar. Veja só. Hoje nós viemos a Higienópolis, na zona norte do Rio, na escola Dom João VI, para conhecer um projeto de incentivo à leitura. Oi, tudo bem? Essa aqui é a Isabel, né, diretora da escola Dom João VI.
Tô bem curiosa, Isabel, para conhecer como é que é o Rock Letra. Você vai gostar bastante. Já é a terceira edição, né, que a gente está fazendo do projeto Rock Letras. É um projeto que vai envolver música, leitura e escrita. O auditório já está lotado e a criançada ansiosa para começar a terceira edição do Rock Letra. O Rock Letra tem uma história curiosa. A ideia é dos 4 irmãos Menezes Silva, que formam a banda MS4. 3 deles são professores da Rede Municipal de Educação. E sabe o que eles perceberam? Que muitos alunos tinham dificuldade de interpretar questões nas provas porque não sabiam ler direito. Daí, bolaram um dia especial na vida da escola. Um dia livre para ler, criar e se divertir. O meio de combater uma ideia é lançar ao seu encontro uma ideia melhor. Nunca no mundo uma bala matou uma ideia. Monteiro Lobato. E não é que o Rock Letra já despertou alguns talentos? Tem que se livrar. Embarco numa aventura sem ter hora para voltar. Em busca de uma merecida sorte, aquela que te faz ganhar. É uma aventura difícil, de grandes perigos a enfrentar. Sem carinho, sem afeto, seguindo logo direito. Matheus, me conta como é que você começou a escrever poesias tão lindas assim? Eu comecei a escrever poesias a partir da primeira vez que eu participei do projeto Rock Letras, no mês passado. Aí a imaginação começou a fluir e eu não parei mais. Você está me dizendo que você já escreveu todos esses poemas em um mês, do mês passado para cá? Mas o meu sonho é ser escritor. Sempre gostei de ser escritor. Ver Monteiro Lobato, ver Hans Christian Andersen fazendo aquelas histórias espetaculares. Para mim, é um sonho. Quem se destaca no Rock Letra ganha kits com camiseta, CD e, é claro, um livro, para não perder o pique da leitura. O projeto Rock Letras não é só um incentivo à leitura com a música de fundo. Ele traz para vocês uma outra sugestão. Chama-se Poupança Literária. Lê o livro, fez a resenha, tem um ponto. O ponto está lá guardado. Sabe para que serve? Para você usar quando você quiser, na matéria que você quiser. Olha a Jéssica aí no palco, recebendo o seu prêmio pela participação na Poupança Literária. Não é bom estudar numa escola onde ler e escrever se transformam numa brincadeira muito prazerosa? Na minha casa tem pé de maçã, pé de uva, pé de pera, pé de caju, pé de manga, pé de abacate. Tem tanto pé no mundo, tem pé de cachorro, pé de coelho, pé de gato, pé de ovelha. Também tem pé da minha mãe, pé do meu pai, pé do meu avô, pé da minha avó e da minha amiga. Tem pé que pisa no outro pé e aquele pé pisa no outro pé. E vocês, quantos pés tem na sua casa? É isso aí, Rosi. Agora todo mundo tirando os pés do chão. Liberdade, música e literatura para você. Tira a coleira! Que pena, nós chegamos ao fim do programa. Eu quero agradecer a presença brilhante de Tereza Monteiro e José Castelo. Obrigada a você também que está em casa pela atenção e participação. Um grande abraço e até a próxima.